Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica Especial. Que bom te receber uma semana a mais para continuar estudando essa série de lições Tempo de Despertar. Estamos estudando os livros dos profetas Zacarias, Ageu, Malaquias e hoje vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Espiritualidade e Tradições. Antes de te apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero te pedir para que você possa já deixar o seu like aqui. Você pode aproveitar esses momentos iniciais aí para compartilhar esse programa com mais pessoas. Envie aí no grupo da sua igreja, dos seus amigos, do trabalho. E é também muito bom que você possa comentar, deixar aqui de onde você é, o que você está achando dessa nova série de lições bíblicas, suas próprias reflexões. Tudo isso é muito bom para que o programa continue sendo espalhado para mais pessoas. Bom, a gente vai estudar um tema muito importante hoje e para isso temos aqui o nosso convidado, o pastor Magno. Pastor, seja muito bem-vindo aqui à Escola Bíblica Especial. Amém, muito obrigado. Estamos aqui com alegria, primeira vez nesse programa, né? Para nós é uma satisfação. Legal, pastor. Seja bem-vindo, então. Sinta-se confortável aqui com a gente. Pastor, você há quanto tempo já que você pastoreia? Qual igreja você está pastoreando hoje? Talvez tem pessoas que ainda não te conhecem, não sei, mas é legal você se apresentar aqui. Tá certo. Agora em janeiro de 26, vai fazer 25 anos que nós estamos pastoreando igrejas, né? No ano de 2000, nós fizemos o seminário e nesse período a gente já foi auxiliar a igreja local em São Miguel Paulista, mas pastoreando mesmo 25 anos. Se fosse contar com esse ano de seminário, a gente já trabalhava também, inclusive nessa oportunidade ainda a gente ajudou numa plantação de igreja na Paulistana, na igreja de Americanópolis. Então iríamos completar, né? Vamos completar em janeiro 26 anos, graças a Deus, servindo ao Senhor. Que legal. Bom, e você é esposo da missionária Eliane, né? Que a gente já conhece ela já apareceu aqui. Certo. Há quanto tempo já de casados com a missionária? Olha, nós vamos para 27 anos. Graças a Deus, agora 17 de janeiro de 26, a gente completa 27 anos de casado. Deus tem nos ajudado até aqui, né? E tem sido uma experiência muito boa agora, durante muito tempo, né? Eu que estive servindo na administração da igreja e ela sempre ajudando na igreja local. E agora ela está servindo, né, em um ministério geral e eu estou lá na igreja local servindo e ela me ajuda lá também. Legal. Bom, pastor, entrando um pouco aqui na lição bíblica, né? Eu acho uma lição muito interessante estudar sobre esses livros que às vezes são poucos mencionados, né? A gente conversava em outras oportunidades aqui que às vezes a gente prega muito pouco, né, sobre esses livros proféticos, ou a gente às vezes pergunta para as pessoas se já leram, né, algum desses livros e você ouve pouco, né, sobre eles. Mas que bom que a gente tem esse espaço aqui para estudar, porque a palavra de Deus, vamos ver que tem muitos ensinos, né, muita coisa boa para a gente aprender aqui. A lição de hoje, ela está lá no capítulo 7 de Zacarias, no profeta Zacarias. Eu queria ler aqui o texto base, né, que fala assim: perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Pastor, eu queria saber qual é o objetivo dessa lição, o que a gente vai aprender aqui, o que a gente vai conseguir explorar, né, desse capítulo em particular e desse assunto que tem a ver com a questão da espiritualidade, mas que tem um porém, né, carregada de tradições. Sim. Então, eu queria saber mais ou menos o que a gente vai encontrar nesse estudo de hoje. Então, nós vamos falar exatamente disso, né? Espiritualidade é algo essencial para todo o ser humano. E independente da religião que a pessoa diz praticar, ela sempre está buscando um tipo de espiritualidade. E nós que acreditamos em Jesus, nós temos a Bíblia, né, como o nosso manual de espiritualidade. E o estudo de hoje ele é muito importante porque ele vai falar de espiritualidade e de tradições. E quando a gente pensa em tradições, geralmente nós já pensamos como uma ressalva, né?
porque o livro de Zacarias vai tratar muito bem isso. A lição de hoje que nós vamos estudar vai tratar muito bem disso, que as tradições, se elas não forem compreendidas e colocadas no seu devido lugar, elas vão trazer um problema para a igreja. Sim. Porque ela pode atrapalhar a espiritualidade. Agora, se elas bem compreendidas, bem praticadas, eu ouvi um escritor escrevendo sobre isso, que ele disse que são como rios antigos que nos levam a águas novas, a momentos novos, que nos levam ao presente. Então, a tradição, se ela fosse enxergada da maneira correta, como história, como ponto de partida para eu conhecer a Jesus, seria excelente. O problema, e aí o que o profeta vai trabalhar, é quando ela se opõe à espiritualidade e impede a gente de crescer no conhecimento de Jesus, nas práticas espirituais saudáveis, porque estamos presos a uma tradição passada. Legal. Eu acho muito oportuno, né, abordar esse assunto com esse capítulo, né, de Zacarias, porque ele começa com uma abordagem assim bem provocativa, né? O povo ele faz uma pergunta, o povo de Betel, né, vai fazer uma pergunta sobre uma tradição que vinha há anos. Isso. Mas a forma em que Deus vai responder essa pergunta é muito do caráter de Deus, né? Isso. Ele vai no profundo, ele vai cavar até... Leva a reflexões, né? Exatamente, revelar o que de fato havia no coração, né, desse povo. Então, pastor, vamos entrar nas perguntas aqui, para a gente entender o contexto, para o pessoal que está estudando aí com a gente consiga nos acompanhar no que Zacarias vai falar aqui. Então, a primeira pergunta fala assim, né? Em base aí ao capítulo 7, do verso 1 até o 7, responda o que o povo de Betel foi fazer em Jerusalém e como o Senhor começou a responder a pergunta que eles fizeram. Certo. Então, como você já bem introduziu, dizendo que o povo de Betel chegou fazendo essas perguntas, né? Se eles precisavam continuar fazendo aquele jejum que já fazia quase 70 anos que eles vinham fazendo, e se era necessário que eles continuassem. E aí, essa ideia de chegar até Deus para fazer essa pergunta é porque eles próprios já estavam achando que aquilo estava pesado para eles. Então, aí é o problema da tradição, né? Às vezes, algo que você está fazendo há muito tempo perdeu o significado, perdeu o sentido bíblico daquela situação, mas por causa de uma mera tradição, ninguém ousa dizer, vamos mudar, vamos ver se é isso. E o bom é que eles foram perguntar, eles foram perguntar para Deus. E a resposta de Deus foi fazendo também algumas perguntas retóricas para eles, né? Foi fazendo algumas perguntas para que eles refletissem. Para quem eram aqueles jejuns? Para quem que eles estavam jejuando? Quem era o foco daquele jejum? E aí o Senhor vai levar eles a pensar sobre isso. Quais eram as motivações do jejum que eles estavam fazendo? E o que eles precisavam era dar ouvido e obedecer à palavra do Senhor, e não meramente ficar preso em tradições. Tem um texto que Jesus citou lá em Marcos 7:13, falando para os fariseus, falando para os religiosos da época, porque eles eram uns que se apegavam às tradições, e Jesus muitas vezes ele combateu isso, porque ele falou assim, vocês exigem das pessoas algo que vocês mesmos não fazem. Então ele falou assim, lá em Marcos 7:13, as vossas tradições anulam a palavra de Deus. E é isso que o Senhor estava tentando responder para eles, mas fazendo, antes de dar a resposta direta, fazendo eles refletirem, né? Bom, vocês estão me perguntando, aí eu devolvo para vocês. Para quem é que vocês estão jejuando? Quais as motivações desse jejum? Vocês estão obedecendo de fato a palavra? Vocês estão obedecendo a mim realmente? Depois dessas reflexões e respostas deles, aí Deus daria uma resposta objetiva. Como você falou, já tinha passado muitos anos, né? Talvez no início a motivação, né, desse jejum, porque não era um jejum que estava na lei, não foi um mandato de Deus. Sim, sim. Surgiu por conta deles, né? Eles quiseram começar por todo esse processo pós-exílio e o começo da reconstrução do templo. Mas passaram muitos anos, talvez uma geração já tinha passado, né?
E o porquê daquilo que estamos fazendo, né? E o texto fala que realmente isso já estava pesando no coração, né? Porque perdeu a essência, talvez o motivo principal. Verdade. E se a gente parar para pensar, pastor Santi, o jejum, ele sempre fez parte da espiritualidade cristã. Sim. Da espiritualidade do povo de Deus. Antes de Cristo, os profetas já jejuavam. Antes de Cristo, Moisés passou um tempo de jejum, passou um tempo buscando a Deus, e tantos outros homens de Deus, mulheres de Deus, reis, né, faziam jejum. Uma nação inteira às vezes jejuava, querendo entender a vontade de Deus, querendo entender os propósitos de Deus e buscando a Deus de coração. Só que nesse caso específico, eles começaram a jejuar por eles próprios. Então, o jejum, ele faz parte da espiritualidade, mas se ele não for bem praticado, ele pode ser algo do meu ego, ele pode ser algo para que eu apareça, ele pode ser algo para que eu me mostre mais santo que as pessoas. Tem um negócio hoje no Brasil, acho que no mundo também, na igreja evangélica, chamado cultura do jejum. Por um lado é bom, é ensinar as pessoas a jejuarem. Mas, por outro lado, acaba algumas pessoas falando, não, eu tenho que fazer um jejum. Eu ouvi um tempo atrás, né, a esposa de um líder conhecido no Brasil, dizendo assim, não, ele colocou no coração que ele queria fazer igual Jesus, 40 dias de jejum. Aí você tem que pensar, e aí eu não estou aqui para julgá-lo, mas pensar na motivação. É o que o Senhor estava perguntando aqui para eles. Por que vocês vão fazer? Para que vocês vão fazer? E para quem é esse jejum? É o que estava acontecendo com eles. Eles estavam perdidos em uma prática meramente tradicional. E por que virou pesado, né? É isso. Ficou... Aí não era mais natural, né? Não sei se você concorda, mas a gente pode cair muito sempre, né, principalmente nessa questão do jejum, por falta de um entendimento, né, espiritual e a essência, né, dessa prática. Porque às vezes parece isso, né? Eu vou fazer isso, esse sacrifício, né? De não comer, de não beber, ou de deixar de fazer alguma coisa para obter outra. Isso. É o perigo, né? É o perigo, né? E realmente Deus, ele confronta a intenção do coração. E é isso que tem que também nos confrontar, né? Qual é a motivação da gente praticar algumas coisas? Isso, é verdade. Quando eu faço um jejum, quando eu me proponho a fazer alguma coisa para Deus, né? Ou mesmo na nossa vida da igreja, a gente tem tradições às vezes que a gente não para pensar. Será que eu estou fazendo isso com o coração realmente temente a Deus? Eu entendo o porquê? Isso. Ou virou uma mera tradição de anos que a gente faz porque... É uma reflexão necessária que todos nós precisamos fazer, né? Todo dia, todo tempo. Porque senão a vida cristã, ela vira uma mera tradição. Sim. E Deus não se agrada disso, está provado aqui no estudo de hoje. Né? Nossa. E aí a segunda pergunta, pastor, ela fala assim, bom, qual é o culto que agrada a Deus, né? Qual é a espiritualidade ou a forma, né, de cultuar e adorar a Deus que realmente o agrada, né? Fala assim, o culto que agrada a Deus passa também pela maneira como nós nos relacionamos com as pessoas ou é constituído apenas de rituais e liturgias? Então, eu sempre quando estudo a lição bíblica, independente das citações que o autor ele colocou ali à disposição, eu sempre procuro voltar também nas palavras do próprio Jesus, né? E Jesus, ele sempre combateu a mera tradição. Ele era um homem que cumpria as tradições judaicas, ele procurava observar as tradições do seu povo, mas ele sempre tentava trazer o sentido daquilo, né? Por que você está fazendo? Então teve uma ocasião que ele chegou de novo nos religiosos, nos fariseus, e ele disse para eles assim, ó, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês desprezam conceitos importantes da lei. Vocês não dão conta de que vocês estão fazendo algo, às vezes não mais pela obediência, mas pela tradição, e estão deixando de praticar a justiça, de praticar a misericórdia, a fidelidade. E aí ele termina dizendo assim, vocês devem praticar essas coisas e não deixar aquelas. É a mesma coisa que ele está dizendo aí. Como é então que eu preciso me portar em relação às práticas espirituais, ao jejum, por exemplo? Eu devo fazer jejum? Claro, deve fazer parte da minha vida devocional.
Mas não pode ser algo para me fazer melhor que a outra pessoa, para que eu venha me sobrepor sobre a outra pessoa, para que eu venha demonstrar uma espiritualidade melhor ou maior que os outros e assim não olhar para as pessoas com misericórdia, não exercer fidelidade, não exercer piedade, amor ao próximo. Porque tem um detalhe, né? E precisa ser sempre a nossa oração. Quando a gente está jejuando, quando a gente está fazendo um propósito mais profundo com Deus, a tendência é que você vai se afastando mais das práticas comuns da vida, no sentido de falhas, né? De erros, você vai vigiando mais, você vai se preocupando mais. Só que se a gente não tomar um cuidado, a gente começa, em vez de ficar bem com Deus e com as pessoas, a gente começa a achar que a gente está tão bem com Deus que a gente começa a maltratar as pessoas. E aí o que o texto vai dizer? Eles estavam fazendo algo que para eles parecia ser bom no início, mas eles começaram a desprezar o próximo, começaram a maltratar o próximo, começaram a não mais cumprir a justiça. E Jesus também trabalha isso quando ele fala com os religiosos. Então, assim, a prática espiritual, a prática que vem de uma tradição, se ela começar a me distanciar do meu próximo, ela está errada. Porque se eu não conseguir me relacionar com o meu próximo, que eu vejo, né? Jesus diz isso. Como que eu vou conseguir me relacionar com o Deus que eu não vejo? E ele, assim, estou pensando agora, né? Tem muitas afirmações nesse sentido, né? O próprio, assim, resumo ou interpretação que Jesus dá aos mandamentos, né? Ele resume em o amar a Deus e amar as pessoas. Isso. Então a gente não pode ficar somente dizer que ama a Deus e eu não consigo amar as pessoas. Isso, na lógica do evangelho, isso não encaixa. É verdade. Né? Eu estou lembrando aqui que mesmo dentro dessa, que meio que contemporâneo a Zacarias, né, tem o capítulo 58 de Isaías, que ele fala do verdadeiro jejum também. E a condena é a mesma do profeta. Verdade. O verdadeiro jejum é esse, é ajudar as viúvas, é dar ao pobre alimento, é você, esse olhar, né? Eu penso assim, de uma verdadeira espiritualidade, ela não deixa de olhar o próximo, de atender, de expressar o caráter de Jesus. É verdade. Que sempre está ligado ao próximo. Claro que está ligado a Deus, na nossa devoção a Deus, mas a gente não pode deixar de ver o próximo, né? É verdade. E aí, Tiago, né, ele vai escrever, quando ele fala da verdadeira religião, ele vai dizer exatamente isso. A verdadeira religião é essa: visitar os órfãos e as viúvas e ajudá-los nas suas necessidades. Então, se a gente começa a praticar uma espiritualidade que ela nos exclui, que ela nos isola e exclui as outras pessoas, a gente tem que reavaliar. Bom, isso talvez não esteja sendo uma boa espiritualidade, porque eu estou me colocando em uma posição que eu não deveria me colocar, porque com o ser humano nós somos iguais. É claro que tem gente que talvez por uma falta de entendimento, por uma falta de fé e de vigilância, vai viver uma vida entregue à dissolução do pecado. Sim. Mas nem por isso eu tenho que me colocar como superior a ela. E é o que a palavra está explicando aqui através de Zacarias, né? Deus dizendo para eles assim, olha, não adianta nada vocês quererem fazer o que vocês estão fazendo, mas vocês tratarem as pessoas de forma ruim. Acho que uma boa definição, né, que é um termo que o pessoal costuma utilizar, é o termo de ser legalista, né? Isso. Quando você fala isso, né? Quando a minha tradição, as minhas costumes me afastam, né, ou me posicionam em um lugar diferente, de julgamento talvez, do próximo, do irmão, eu me torno um legalista. Isso. Eu me posiciono em um lugar que não me corresponde, né? É verdade. A gente no Brasil tem uma questão com a palavra ismo, né? Então, a maioria das coisas que terminam com ismo, então legalismo, tradicionalismo, leva para um lado ruim, né? Porque leva para o lado de extremo, né? E aí a gente vai saindo daquilo que seria uma boa tradição, por exemplo. Nós acompanhamos, lemos, estudamos as tradições dos nossos pais da igreja. Porém, elas não podem ser a base da nossa fé, porque as tradições não salvam. As tradições, elas não foram pregadas na cruz no nosso lugar. Quem salva é Jesus, quem morreu na cruz no nosso lugar foi Jesus,
Então é a fé nele, uma espiritualidade centrada nele, baseada nele, equilibrada nele, né? É que vai nos dar esse entendimento para a gente viver uma vida que glorifica a Deus e que, ainda que a Bíblia fale, né, que o mundo vai nos odiar, isso é verdade mesmo, a gente não pode contestar a Bíblia é correta, mas a gente vai conseguir ter um bom relacionamento entre o povo de Deus. Uhum. E é isso mesmo que Deus faz aqui, né? Porque ele começa a responder, mas ele volta a centralidade nele. Ele não dá uma mera resposta sim ou não. Uhum. Temos que parar de jejuar. Não, Deus vai colocar o foco nele. Uhum. Vocês estão fazendo isso por mim? Vocês estão colocando Deus no centro ou por quê? E aí vai aprofundando, né, o coração desse povo. É verdade, perfeito. Mas aí, pastor, a pergunta de número 3 fala sobre o que Deus diz em relação à sua presença, né? Em Zacarias 8:3 fala assim: Deus diz que vai habitar novamente em Jerusalém. O que isso significa? E que você também possa comentar sobre as promessas decorrentes da presença de Deus com o seu povo. Isso. Pegando numa visão assim literal do texto, está relacionada à reconstrução do templo, né? Uhum. O templo estava destruído e eles almejavam isso, a reconstrução do templo. E essa reconstrução traria o povo para mais perto deles próprios, né? O ajuntamento do povo. O templo tinha uma importância muito grande, porque ele representava Deus ali no meio do povo, né? Quando eles se reuniam no templo, a glória de Deus se manifestava em diversas passagens bíblicas, nós vamos ver isso. Era no templo que os sacrifícios eram feitos, né? E aí se tornou um problema também, porque tem a ver com a falta de entendimento naquilo que era feito, faziam algumas coisas por meras tradições também, mas que bênçãos que viriam ali, né? Ali seria uma segurança para todas as nações, era uma ideia de que todos poderiam se unir, né? Se reunir diante de Deus. Eles estariam repovoando a cidade de Jerusalém, né? Muitos foram dispersados, muitos foram levados cativos para outros lugares. A comunhão seria restaurada, né? É outra bênção que poderia vir através da reconstrução do templo. Bênçãos materiais, que o texto vai dizer também, que a gente nós não somos uma igreja que enfatiza a ideia de uma prosperidade desprovida das Escrituras, né? Que você tem que vir para Deus e é em Deus que você vai receber a sua casa nova, o seu carro novo. Não, Deus pode dar essas coisas? Pode. Assim como nós, como pais humanos, desejamos o bem para os nossos filhos e tudo que a gente puder dar para os nossos filhos, a gente quer dar e isso gera alegria no nosso coração, né? E de ver a alegria dos nossos filhos recebendo um presente, Deus também tinha essa alegria de dar bênçãos materiais. E o novo comprometimento do seu povo com ele. Essa era a ideia do que ia acontecer com a reconstrução do templo. O foco novamente em Deus, né? A presença de Deus restaurada através do templo, né? Isso mesmo. E uma espiritualidade saudável, né? Isso. Focada naquilo que Deus queria para o seu povo. Verdade. E é interessante porque a gente vai lendo, né, o capítulo 7, o capítulo 8 de Zacarias, e aparecem mais jejuns, né? Parece que o povo tinha várias práticas, não era somente aquele primeiro jejum, né, que eles vão perguntar, mas aparece que eram vários que eles tinham por vários motivos, né? Que como a gente falou, talvez no início era importante, foi por uma boa causa, por uma boa intenção, mas que logo o sentido se perdeu. Por conta dessa de tirar o foco de Deus, né, e não buscar verdadeiramente a Deus. Mas aí, finalmente, depois de Deus fazer essa reflexão com o povo através dos profetas, ele dá uma resposta, né, em relação à pergunta que eles tinham iniciado. E aí a última pergunta, pastor, fala assim, né? O que o Senhor disse sobre os jejuns e como entender as promessas sobre gente de todas as nações desejando se unir ao povo de Deus? Então, aí nesse ponto, nessa última pergunta, ela dá para a gente fazer uma boa reflexão aqui também, né?
Deus está dizendo para eles assim, ó, chegou ao fim esse jejum. Eu não quero mais. Para vocês está pesado. Vocês não estão fazendo mais com o coração. Não é algo, assim, o jejum, se a gente for pegar o que nós sentimos no momento que a gente tá jejuando, né? Você se priva de comer, alguns se privam de beber também. Então, assim, ele judia do corpo, né? Dependendo do tempo que você fica, 12 horas, 24 horas, que é o jejum comum que a Bíblia mostra, e alguns fazem dias a mais de jejum, isso causa dores. Tem gente que tem dores no estômago, né? Dores de cabeça, porque sai do nosso cotidiano. Só que, mesmo sofrendo, mesmo a gente oprimindo a nossa carne, você sente um prazer de estar agradando a Deus, né? Quando você está fazendo com sentido real, com sentido bíblico, é algo devocional para Deus, para se aproximar de Deus, para glorificar a Deus, para se humilhar diante de Deus, como Ele pede para a gente fazer, isso gera uma satisfação na nossa alma, porque Deus está sendo glorificado. Agora, para eles, começou a ficar pesado, então, tipo, vou ter que jejuar de novo. Chegou o 5º mês, vou ter que jejuar de novo. Chegou o 7º, vou ter que jejuar de novo. Então estava algo assim pesaroso, não era mais algo que glorificava a Deus. Era algo de obrigação. E às vezes eles faziam, eles diziam assim, não, eu vou conquistar alguma coisa com isso aqui. Mas não tinham uma visão para glorificar a Deus. Então o Senhor responde para eles, olha, aquele jejum está chegando ao final. Eu não quero mais que vocês façam. Não é bom para mim e não é bom para vocês. Não faz mais sentido nenhum. E aí o autor da lição, ele traz 2 considerações importantes nesse ponto, né? Literalmente, o texto parece estar falando de uma futura restauração da nação de Israel, mas também que as promessas que eram contidas ali, após esse novo tempo que o Senhor estava tentando trazer para o povo, com a reconstrução, trazendo o povo para perto, ele não ia mais prometer somente para Israel. O Israel agora passaria a ser representado na igreja de Cristo no futuro. E aí aquelas falhas que Israel cometeu, a principal delas, que de não aceitar o Salvador, né, Jesus, e anunciar ele a outras pessoas, ele colocou sobre a igreja. Aí tem um texto muito conhecido, né, eu gosto muito de citar ele sempre, que é João 1:11, né, veio para os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, aí o versículo 12 vai dizer, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí, esses que receberam esse poder, para que nós recebemos esse poder? Lá em 1 de Pedro vai dizer que ele nos tirou das trevas e nos trouxe para uma luz, e não é uma luz comum. O texto vai dizer assim, para a sua maravilhosa luz, para que nós anunciemos as suas obras. Então, essa promessa agora, que aí lá usa a ideia, né, de pessoas se agarrando às vestes, né, a túnica de um judeu, né, e querendo ir aonde ele vai, porque ele ia para o templo, ele ia para a adoração a Deus. É essa ideia que a igreja, ela vai atrair as pessoas, ela vai buscar essas pessoas, porque aonde a igreja está, agora não mais um templo físico, né, embora a gente tenha o lugar ainda da adoração, o lugar que a gente vai celebrar o Senhor, que a gente chama de igreja, mas é o prédio, agora nós somos a igreja, e essas pessoas vão se grudar à igreja para conhecerem o autor e consumador da sua fé, né? Aquele que pode salvar, o único que pode transformar pessoas. Olha só o resultado de uma espiritualidade verdadeira, né? Sim. Porque Deus, ele confronta essa tradição, né? Ele responde a pergunta dele de uma forma bem profunda e reflexiva. Ele traz o centro de novo, a essência para Deus, no contexto de Zacarias e do povo de Israel, o templo representando a presença, mas a missão que isso tem, que é alcançar o povo inteiro, né? E aí Deus ele vai colocar celebrações, né, que agora sim fazem sentido dentro desse foco certo, dessa espiritualidade saudável. Então, assim, se a gente, eu penso com a sua fala, né, pastor, se a gente fica só em tradições, em uma espiritualidade talvez legalista ou sem sentido, a gente não cumpre esse propósito de conexão real com Deus e focada 100% em Deus de forma verdadeira,
mas que atinge as pessoas, né? Verdade. Que fazem com que pessoas que nos conhecem, né, amigos, pessoas que estão próximas a nós, conheçam Deus também através da nossa vida, que expressa o amor e a graça de Deus. Uhum. O próprio Jesus ele vai dizer também que se nós amarmos uns aos outros, o mundo saberá quem é que nós servimos, né? Porque ele ensinou isso. Sim. Ele é amor. E ele manifestou esse amor de forma concreta, e se entregando na cruz, né? A gente sabe que ninguém matou Jesus, no sentido assim, eu quero matá-lo, eu vou lá e eu tenho poder de matá-lo. Não. Ele se doou para morrer no nosso lugar. E aí, ele deu para a gente algo poderoso, né? Que é o Evangelho, é a palavra dele. E a gente, pensando nisso, Santi, nós temos uma enorme responsabilidade como igreja de Deus, de não nos fecharmos em tradições, na palavra que você falou agora há pouco, né? Em legalismos, e impedir que as pessoas cheguem a Jesus. Porque, como nós já falamos aqui, não são as tradições que nos salvam, nem mandamentos. Nós guardamos mandamentos e eles são bons, e eles são palavra de Deus, mas a Bíblia é clara em dizer, não são os mandamentos que nos salvam. Os mandamentos são para que os salvos andem neles, obedecem e desenvolvam a sua salvação, que de graça receberam em Jesus Cristo, que aí é a perseverança. Mas eles não podem nos salvar, muito menos as meras tradições. Elas são passageiras, são transitórias. Algumas delas não tem problema algum a gente manter, né, como igreja, porque você conta a sua história, mas elas não podem sobrepor o poder, a graça e uma espiritualidade sadia que está em Jesus. E excluir pessoas, e não Jamais. trazer pessoas ao reino. Né? Jamais. É isso mesmo. É isso aí, muito bom. Bom demais, né? Muito boa reflexão, pastor. Antes de terminar e que você possa deixar aqui as suas últimas palavras, a gente vai escutar o desafio da semana com a missionária Célia, para ver o que a lição nos apresenta para que a gente possa colocar em prática em relação a esse assunto. Amém. A misericórdia, cuidar das viúvas e dos órfãos, essas coisas vocês não estão fazendo. Aí Deus continua, se vocês olharem e entenderem o significado das coisas e fazerem com todo o coração, ou seja, se voltarem para mim, tem uma promessa de restauração. Eu restaurarei essa nação, este povo, este lugar. E também dá outra promessa. Diz, olha, eu prometo um futuro glorioso para vocês. Bom, o capítulo 8 termina com Deus fazendo um convite à celebração. Deus os convida para celebrar. Então hoje a gente aprendeu sobre
a verdadeira espiritualidade, né? Que ela não combina com rituais mecânicos e sim com celebração, celebrando a presença de Deus em nossas vidas o tempo todo. Meu desafio para essa semana: como você vive a sua espiritualidade? Ela produz alegria na sua vida ou ela é um peso? Será que o fato de nós sermos sabatistas, porque o 4º mandamento diz que nós devemos lembrar do dia do sábado, né, para santificá-lo, será que o sábado é um peso para você? Ou você celebra a chegada do dia do Senhor? Então, como que você vive a sua espiritualidade? Então, reflita nessa semana a sua nova vida em Cristo. Como você vive? Com alegria, com satisfação, fazendo as coisas para o Senhor porque você deseja agradá-lo, ou você simplesmente faz por costume e por tradição? Olha, o capítulo 8 termina com Deus convidando aquele povo a celebrá-lo. E hoje você recebe esse convite também do Senhor. Venha celebrar. Deus valoriza quando a celebração ela é feita com todo o coração, com sinceridade, com intensidade. Pense nisso. Estamos de volta. Pastor, e antes de terminar, temos ainda mais uma coisinha que é importante, né? Que a lição nos dá também um momento para que a gente possa pensar e refletir sobre a igreja, as pessoas, famílias, missionários que estão em países onde a igreja é perseguida, né? Onde o evangelho tem dificuldade, né, para ser pregado. Então, temos um momento de igreja missionária também com o pastor Silvio. Meus amigos promessistas, hoje nós somos com os cristãos que sofrem na Nigéria. Os cristãos da Nigéria, particularmente no norte, continuam a viver sob grande pressão, amedrontados pela ação de militantes islâmicos, criminosos armados. Todos os anos, são mais seguidores de Jesus mortos na Nigéria do que em qualquer outro lugar do mundo. Os ataques brutais costumam envolver a destruição de propriedades, sequestros, violência física, violência sexual e até morte. Além disso, os cristãos são privados dos seus meios de subsistência e expulsos de suas casas. A violência por parte de grupos extremistas islâmicos aumentou, colocando a Nigéria no epicentro da violência direcionada contra a igreja. O fracasso do governo em proteger os cristãos e punir os perseguidores apenas fortaleceu a influência dos extremistas. Os cristãos que vivem nos estados do norte do país, onde as leis que são baseadas na Sharia, né, que é um conjunto de leis islâmicas, os cristãos dessas localidades são tratados como cidadãos de segunda classe. Os cristãos de origem muçulmana sofrem rejeição das suas próprias famílias e pressão para renunciar à nova fé. No nosso propósito de oração, nós vamos pedir que as vítimas da violência e suas famílias encontrem cura e esperança em Jesus. Vamos pedir por paz, estabilidade e segurança nas áreas onde os extremistas islâmicos parecem atacar impunemente. E também vamos pedir por proteção e fortalecimento aos cristãos adventistas da promessa na Nigéria. Em nome de Jesus, vamos à nossa oração. Grande Deus, Senhor soberano, magnífico, poderoso, fiel e eterno, a Ti seja a glória, o louvor e a honra para tudo sempre. Meu Deus, nós oramos pela Nigéria, pedimos a Tua bênção sobre essa nação, que é um país onde há índices enormes de violência contra os cristãos. Por favor, Deus, guarde os nossos irmãos dos ataques de grupos armados. Guarde os nossos irmãos desses grupos extremistas islâmicos violentos. Guarde os promessistas. Fortaleça, Senhor, a igreja promessista na Nigéria, os nossos líderes e os irmãos e irmãs, que eles falem de Jesus e tenham segurança, tenham confiança, livramento, coragem e ânimo, que eles não se enfraqueçam diante dos ataques, que eles possam, meu Deus,
falar do Senhor e proclamar a fé, que a Nigéria experimente grandes transformações. Desejamos, meu Deus, que o governo possa ser eficaz na punição dos atos violentos, dos grupos violentos, que a igreja, meu Deus, possa cumprir o seu papel de ser sal da terra e luz do mundo. Ajude, Senhor, os cristãos para que eles sejam encorajados, não desanimem, sejam guardados no teu amor, que grandes transformações aconteçam na Nigéria, muita gente seja curada no coração, que receba a paz do Senhor e que muita gente seja livre do pecado, livre da cegueira espiritual, conheça o Senhor, abandone o erro, que comece a crer na mensagem da Bíblia e em Jesus e venham para o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, esperando nas tuas misericórdias e na operação poderosa do Espírito. Amém. Deus te abençoe. Continue orando pela Nigéria, pelos irmãos nigerianos, inclusive quando nós tivemos equipes missionárias viajando para países como esses, né, a Nigéria, Índia, Nepal, que nós temos orado aqui nos nossos encontros. Tá bom? Que Deus abençoe e guarde o seu povo. Um abraço, seja missionário e até a próxima. Tchau. Amém. Pastor Magno, muito bom esse tempo de estudo, e eu queria deixar aqui para que você possa ter esse espaço para deixar as suas últimas reflexões, algumas considerações práticas. Se tiver, fique à vontade. Amém. Foi um prazer estar aqui, pastor Santi, prazer mesmo, espero ter contribuído com esse assunto tão importante. Hoje eu sou pastor da Promessa PEC, ali em São Paulo, Zona Norte de São Paulo. Por que Promessa PEC? Promessa Parque Edu Chaves. E ela é uma igreja histórica, uma igreja tradicional, vamos dizer assim, né? Ela vai fazer agora, em fevereiro, 62 anos de existência naquele bairro. Vai fazer 5 anos nesse novo endereço que nós estamos. E a gente conseguiu transpor algumas tradições. A gente conseguiu trazer a igreja para um tempo contemporâneo e comunicar com essa realidade que nós vivemos hoje, sem alterar os princípios da palavra de Deus. Então, a gente vive ali, e eu louvo a Deus pela igreja de Parque do Chaves, porque da pandemia para cá, nós já estamos lá, vamos completar 8 anos, eu e a Eliane pastoreando ali aquela igreja, mas da pandemia para cá, nós tivemos uma mudança de liturgia, né? Uma mudança de tradições. E graças a Deus não houve assim, um choque para a igreja, não houve uma resistência da igreja, houve um apoio, houve um envolvimento, e com isso, pastor Santi, nós, no meio da pandemia, nós mudamos de endereço e Deus fez coisas milagrosas acontecerem ali, em termos de salvação de pessoas. Nós saímos de um número de aproximadamente 80 pessoas e hoje nós estamos em 270 cadastrados. Um culto que prega a palavra, um culto que adora a Deus, um culto que dá testemunho, um culto que promove a comunhão, e a gente tenta manter uma espiritualidade sadia. Então, praticamente, eu posso dizer para todos vocês, nós não temos empecilhos de servir a Deus, seja de um modo mais tradicional, seja de um modo mais aberto. O importante é nós não negociarmos os princípios e a espiritualidade que o Senhor espera de nós. Amém, pastor. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado aqui por esse tempo. E eu queria que você possa fazer uma oração para a gente terminar e que esse assunto realmente possa ser vivido, né? Nas Amém. nossas vidas com o Senhor. Vamos orar então, gente? Amém. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que passamos juntos Jesus. aqui com o pastor Santi, nessa escola bíblica, um momento de aprendizado, um momento de reflexão sobre a espiritualidade e as tradições. Meu Deus, não nos deixe cairmos em meras tradições e anularmos a tua palavra. Nos dê uma espiritualidade sadia, que possamos orar, cantar louvores, celebrar na tua casa, praticar os jejuns, ó Pai, como algo devocional, que glorifica o teu nome e que nos aproxime mais de ti e uns dos outros. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, pastor. Obrigado. Amém. Por nada. E obrigado a você que ficou até o final estudando com a gente.
A gente espera na próxima semana para continuar aprendendo sobre essa série de lições bíblicas muito importante para nós. Que Deus te abençoe.